história real da vovó. O descobrimento chocante que mudou tudo tinha uma noite de fogo. Era uma noite como nenhuma outra na pacata cidade de São Pedro. As nuvens haviam se acumulado e o vento uivava, como se estivesse anunciando o caos que se aproximava. A chuva caía em torrentes, transformando as ruas tranquilas em rios impetuosos. Mas nada poderia preparar Helena para o que estava prestes a acontecer. No conforto de sua casa, cercada por fotos de família e brinquedos espalhados, ela estava prestes a viver um pesadelo. De repente, um cheiro nauseante de fumaça começou a invadir o ar. O medo se instalou em seu coração quando a sirene de um alarme de incêndio soou. As chamas dançavam com uma voracidade insaciável, engolindo tudo à sua volta, transformando o lar que sempre acolheu risos em um cenário de horror. Helena, com o peito apertado, percebeu que precisava agir, que não poderia deixar suas memórias e tesouros serem consumidos pelo fogo. Com lágrimas nos olhos, correu para... O que estaria lá dentro? Ela encontrou uma chave velha em uma das prateleiras e, com mãos tremendo de ansiedade, destrancou a caixa. O que encontrou dentro a paralisou. Cartas amareladas, documentos e fotos que revelavam segredos familiares obscuros. Um amor proibido, traições e o nome de uma rival que nem sonhara existir. Era um drama que explodia como as chamas lá fora, ameaçando destruir a imagem perfeita que havia construído de sua vida e sua família. Os olhos de Helena se encheram de emoção. O que fazer agora? Como contar aos filhos sobre esses segredos que poderiam desmantelar tudo? O tempo pressionava e o calor do incêndio só aumentava. Entre momentos de desespero, ela tinha que decidir: manter essas verdades enterradas ou enfrentar uma realidade que poderia dividir sua família. Enquanto o fogo consumia o passado, Helena percebeu que aquela noite não era apenas um fim, mas um chamado para resolver o que estava esquecido. E a escolha que tinha em mãos sob o que reve. O que fazer com a verdade que agora ia além de um simples incêndio? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as chamas devoravam o que restava de sua vida antiga, Helena se perdeu em seus pensamentos. O que ela tinha encontrado na caixa era pesado, mas agora não havia tempo para dúvidas. O calor do fogo estava cada vez mais próximo, com a caixa aberta, as cartas e as fotos espelhadas à sua. Helena virou-se, seu coração acelerou. A figura de seu filho, Eduardo, apareceu na entrada do sótão. Ele estava pálido e tremendo. Mãe, precisamos sair! Ele havia descoberto o fogo antes dela e a casa estava se tornando uma armadilha. Mas havia algo em seu olhar, uma surpresa, um medo que deixava a apresentação mais sombria. Eduardo, eu encontrei algo.
Ela gritou, segurando as cartas como se fossem um passaporte para um mundo novo. Agora não, mãe. O que você encontrou não importa. Precisamos sair. A voz dele soava tão desesperada que ela hesitou. Mas o que ele disse a seguir a paralisou. Eles estão aqui, mãe. Eles sabem. A mente dela girou. Quem eram eles? As chamas rugiam como um animal faminto. Mas o pavor em seu filho era ainda mais aterrador. Ela nunca tinha visto Eduardo assim. E então, surgindo da escuridão do sótão, uma figura familiar entrou. Era Marcos, seu ex-marido, que Helena pensou estar distante para sempre. Ele estava ali, ensanguentado e ofegante, como se tivesse saído de um pesadelo. Helena, temos que ir agora! Eles não podem nos encontrar aqui. Ele olhou para Eduardo, um terror silencioso nos olhos. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Marcos, o que você está fazendo aqui? As palavras saíram como um sussurro. O coração dela batia tão forte que quase não conseguia ouvir os gritos do fogo. E então a verdade de suas lembranças veio à tona como uma assombração projetada nas chamas. O que Eduardo dissera? Eles sabem. Quem são eles? A voz dela saiu trêmula, mas firme. Marcos hesitou, mas o silêncio se tornou uma resposta. Ele olhou para o sótão escuro, desviando o olhar. Fugimos de algo que está nos perseguindo há anos, e agora eles estão aqui, por sua causa. As palavras ocultavam como facas. Por causa dela? O que ela havia feito para atrair esse tipo de desgraça? O calor do fogo não era nada perto da frieza que envolveu seu coração. Helena se viu dividida entre o medo de perder a casa e a desolação de perceber que seu passado estava prestes a engoli-la, junto com aqueles segredos que havia descoberto. Ele é seu filho, Marcos. Como você pode colocá-lo em perigo sem pensar duas vezes? O peito dela apertava, enquanto os olhos dela queimavam com fúria e confusão. Eu não sabia, Helena, mas agora sei que não é só o fogo que estamos combatendo. Ele ergueu a mão, como se estivesse prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. O que você encontrou não é apenas parte da sua família, é o que eles querem. O sótão parecia pequeno, abafado, mas as palavras pairavam no ar, como um fogaréu prestes a explodir. A vida de Helena, que antes parecia tão estável, agora lhe parecia em frangalhos. O fogo continuava a consumir o passado. E a verdade que ela retinha nas mãos estava prestes a se tornar o catalisador de um inferno muito mais profundo. Precisamos sair agora! Eduardo implorou novamente, puxando a mãe. Sobre o que mais você está escondendo, Marcos? Helena exigiu. O que você não me disse? Um barulho estrondoso levantou a poeira do sótão. As chamas rugiam cada vez mais altas e no meio do caos, enquanto a fuga se tornava cada vez mais urgente. A revelação de Marcos poderia mudar tudo. A família, a verdade, o que restava de sua vida. E no instante em que a fumaça começou a encobrir seus rostos, Helena percebeu que a escolha entre o passado e o futuro estava a poucos passos de se tornar irreversível. Poderia a verdade realmente salvar ou iria condená-los para sempre? O que mais ela não sabia? Enquanto o sótão parecia pequeno, abafado, mas as palavras de Marcos pairavam no ar como um fogaréu prestes a explodir.
O calor do fogo se intensificava. As chamas já chegavam a roçar os pés de Helena. E ela sabia que a urgência da fuga se tornava crítica. Mas as revelações de Marcos, aquele dia, poderiam mudar tudo. Sobre o que mais você está escondendo, Marcos? Insistiu Helena. Um silêncio pesado tomou conta do sótão e a tensão em seus olhos se tornava um campo de batalha. Eduardo puxou a mãe pelo braço, a urgência estampada em seu rosto. Precisamos sair agora! Mas o medo de Helena pairava como uma sombra maior. A verdade estava prestes a ser revelada. De repente, um estalo ensurdecedor ecoou e uma tábua do sótão desabou, fazendo todos se jogarem no chão. A fumaça começou a invadir o espaço, em meio ao pânico. Marcos olhou para o lugar onde a luz do fogo dançava, seu rosto pálido como um papel. Eles estão aqui! Precisamos sair! Ele tomou a frente, mas Helena não conseguia desviar o olhar do que ele estava prestes a dizer. Marcos, quem são eles? Sua voz guspia uma mistura de terror e questionamentos. Eles não querem que você saiba. Ele hesitou, o temor estampado nos olhos. Por causa do que você encontrou. A casa começou a tremer, como se a própria estrutura estivesse ciente do caos que se aproximava. Helena arfava. Sua respiração misturava-se ao cheiro encorpado de fumaça. Então, sem aviso, Marcos proferiu palavras que estavam guardadas em um canto escuro da mente dele, mas que agora explodiam como um disparo. Você é uma delas, Helena! Você não se lembra? O mundo de Helena se desfez em 1000 pedaços. O quê? Você está louco? O chão parecia se mover sob seus pés. A ideia de ser parte de um todo que ela nunca conheceu parecia absurda. Mas o olhar desesperado de Eduardo a atingiu com um novo horror. Ela não sabe, Marcos, o que você está insinuando? A voz de Eduardo tremia, mas a dúvida crescia como um monstro. Eu não posso explicar agora, mas você é a chave. Eles estão atrás de você. A cada palavra, a tensão do momento crescia além dos limites do suportável. O calor aumentava e as chamas eram um aviso desesperado do que estava prestes a acontecer. Sigilosamente, Helena buscou na caixa as cartas. Lembranças confusas e fragmentadas dançavam em sua mente. A verdade que ela descobriria não era uma simples história de família. Era um tecido de segredos que a ligava a algo muito mais profundo. Do que você está falando, Marcos? O que eu não sei? Os nossos, os que nos observaram, eles estão aqui pela sua proteção, mas você tem que decidir agora. Você ficará aqui e fará o que precisa ou nós não teremos saída. O som das chamas se transformou em gritos, como se a casa estivesse clamando. Helena estava paralisada. O choque a consumia. Eles sabem quem você é. Eduardo gritou, a desesperança em seus olhos. Mas antes que Helena pudesse questionar mais, outro ruído ensurdecedor irrompeu no ar. A porta do sótão se abriu de uma maneira violenta e uma sombra imensa surgiu na entrada como um demônio da escuridão. Era um homem de terno preto, com um olhar gelado. Finalmente encontramos você, Helena. Hora de voltar para casa. O mundo dela desmoronou em frações de segundo. O passado que ela achava que era seu estava se revelando como uma prisão construída ao seu redor. E os laços que formou estavam em uma linha fina entre se perder e se encontrar. O homem avançava e Helena sentiu seu corpo tremer, não de frio, mas de horror. Qual era a verdade por trás dessa fuga? O que realmente estava em jogo? E se eles eram mais conhecidos do que imaginava,
como poderia escapar de algo que era parte dela? A dúvida crescia, e o calor das chamas agora era só uma lembrança. O que mais ela não sabia? A figura no terno preto avançou, e os olhos o homem se aproximou. Seu olhar frio, penetrando como um dardo, e a atmosfera se tornava opressora. Finalmente encontramos você, Helena. Hora de voltar para casa. As palavras dele ecoaram na mente dela. Para casa? Que casa? Com um movimento rápido, Eduardo puxou Helena para trás, mas ela estava paralisada, o medo gripando seu peito. Um pânico profundo fazia seu coração disparar, enquanto a realidade começava a se desabrochar como uma flor envenenada. Quem é você? Helena finalmente conseguiu perguntar, a voz tão fraca que parecia um sussurro no vento. Sou apenas um mensageiro, respondeu o homem, fazendo uma pausa, como se estivesse absorvendo o medo que emanava dela. E você, Helena, precisa reassumir seu lugar. O caos ao redor parecia flutuar distante, o fogo atrás deles, paredes arrombadas e rugindo em um frenesi. Que lugar? O que você quer de mim? A voz de Helena estava alta agora, desafiadora, embora suas pernas tremessem como cana-de-açúcar. Você pertence a nós, a sua verdadeira família. Acreditou nas mentiras que construíram em torno de você. O desdém em sua voz era palpável, como ácido. Mas está na hora de acordar. Eduardo olhou para ela, a confusão misturada com medo. Mãe, vamos sair! Ele puxou-a mais uma vez, mas a verdade nas palavras do homem parecia bizarra, embora irresistível. A caixa com as cartas ainda estava em suas mãos, um peso que agora se tornava um símbolo de tudo que ela tinha buscado esconder. Você está falando de que família? Helena insistiu, a voz tremendo entre a raiva e o desespero. Que mentiras! Tudo o que você encontrou na caixa não são apenas segredos, são peças de um quebra-cabeça maior. E você, querida, é a chave! Ele gesticulou com a mão, como se quisesse dizer que todo o passado dela estava entrelaçado com uma história que começava antes da sua lembrança. Marcos fez um movimento, mas Helena não conseguiu deixar o olhar do homem. Se você não me entender agora, eles virão. Não apenas por você, mas pelo que você carrega. Agora o delírio começou. Os eles! Sussurrou Helena, a escuridão na mente começando a fazer sentido. Você quer dizer que sou parte de algo perigoso? O rosto do homem suavizou por um breve momento, e então viu-se envolvido em uma tensão que não poderia ser ignorada. Você é mais forte do que pensa. A sua verdade é o que eles temem. Mas antes que ela pudesse processar isso, um estrondo veio de dentro da casa, e a estrutura começou a ceder. O homem ergueu o braço, mas tudo foi rápido demais. Uma parte do teto desabou, e os três caíram em um mar de pedaços de madeira e fumaça. O calor cresceu, o ambiente não era mais apenas ameaçador. Helena se levantou, o rosto sujo de poeira. O homem de terno estava deitado, a respiração ofegante, um pedaço de madeira preso sob sua perna. Ajuda! Eu não posso ficar aqui! Ele parecia mais vulnerável agora, mas a urgência do momento cortou seus vínculos. Eduardo! Ela gritou, sentindo-se dividida entre o impulso de salvar o homem e o desejo de proteger seu filho. O olhar perplexo de Eduardo a atravessou como uma faca. — O que fazemos, mãe? As palavras se embolaram. Mas antes que pudesse decidir, uma explosão forte ecoou atrás dela e mais chamas devoraram o espaço.
O fogo já tinha consumido a maior parte do sótão e tudo parecia perdido. Do chão o homem olhou para Helena e disse com fervor: Você precisa escolher, Helena, a verdade ou a ilusão. Um não pode coexistir como o outro. Helena sentiu seu coração parar. A escolha estava em suas mãos. E enquanto o caos tomava conta, a revelação surgiu como uma tempestade. Lembrou-se de algo que seu pai tinha lhe contado. Algo sobre o legado, uma linhagem esquecida. Os olhos do homem a seguiam. Você é sua descendente e só você pode detê-los. O tempo parou por um instante e tudo o que existia era o olhar consciente do desconhecido e o fogo consumindo o passado. A verdade arrebatadora estava ali, mas até onde ela estava disposta a ir para desenterrar segredos que poderiam mudar seu destino e o de sua família? O calor da luta se tornava quase insuportável, quando, de repente, uma voz conhecida ecoou de fora da casa, gritando seu nome. Helena, não consigo encontrar você. Era a voz de sua mãe. Nesse instante surge a dúvida amarga. Quem realmente estava em perigo? E o que a verdade realmente significava? A pergunta ficou suspensa no ar. Quando todo mundo começou a desmoronar, havia apenas uma escolha a ser feita. A figura no terno preto avançou e os olhos de Helena se abriram como se uma geladeira tivesse sido aberta em uma noite quente. O homem se aproximou, seu olhar frio penetrando como um dardo. Finalmente encontramos você, Helena. Hora de voltar para casa. As palavras dele ecoaram na mente dela. Para casa? Que casa? Com um movimento rápido, Eduardo puxou Helena para trás, mas ela estava paralisada, o medo gripando seu peito. Um pânico profundo fazia seu coração disparar, enquanto a realidade começava a se desabrochar como uma flor envenenada. Quem é você? Helena finalmente conseguiu perguntar, a voz tão fraca que parecia um sussurro no vento. Sou apenas um mensageiro, respondeu o homem, fazendo uma pausa, como se estivesse absorvendo o medo que emanava dela. E você, Helena, precisa reassumir seu lugar. O caos ao redor parecia flutuar distante, o fogo atrás deles rugindo em um frenesi. Que lugar? O que você quer de mim? A voz de Helena estava alta agora, desafiadora, embora suas pernas tremessem como cana-de-açúcar. Você pertence a nós, a sua verdadeira família. Acreditou nas mentiras que construíram em torno de você. O desdém em sua voz era palpável como ácido, mas está na hora de acordar. Eduardo olhou para ela. A confusão misturada com medo. Mãe, vamos sair! Ele puxou-a mais uma vez, mas a verdade nas palavras do homem parecia bizarra, embora irresistível. A caixa com as cartas ainda estava em suas mãos, um peso que agora se tornava um símbolo de tudo que ela tinha buscado esconder. Você está falando de que família? Helena insistiu, a voz tremenda entre a raiva e o desespero. Que mentiras! Tudo o que você encontrou na caixa não são apenas segredos, são peças de um quebra-cabeça maior e você, querida, é a chave. Ele gesticulou com a mão, como se quisesse dizer que todo o passado dela estava entrelaçado com uma história que começava antes da sua lembrança. Marcos fez um movimento, mas Helena não conseguiu desviar o olhar do homem. Se você não entender agora, eles virão. Não apenas por você, mas pelo que você carrega. Agora o delírio começou. Os eles! Sussurrou Helena, a escuridão na mente começando a fazer sentido. Você quer dizer que sou parte de algo perigoso?
O rosto do homem suavizou por um breve momento e então viu-se envolvido em uma tensão que não poderia ser ignorada. Você é mais forte do que pensa. A sua verdade é o que eles temem. Mas antes que ela pudesse processar isso, um estrondo veio de dentro da casa e a estrutura começou a ceder. O homem ergueu o braço, mas tudo foi rápido demais. Uma parte do teto desabou e os três caíram em um mar de pedaços de madeira e fumaça. O calor cresceu. O ambiente não era mais apenas ameaçador, mas mortal. Helena se levantou, o rosto sujo de poeira. O homem de terno estava deitado. A respiração ofegante, um pedaço de madeira preso sob sua perna. Ajuda! Eu não posso ficar aqui! Ele parecia mais vulnerável agora. Mas a urgência do momento cortou seus vínculos. Eduardo! Ela gritou, sentindo-se dividida entre o impulso de salvar o homem e o desejo de proteger seu filho. O olhar perplexo de Eduardo a atravessou como uma faca. O que fazemos, mãe? As palavras se embolaram. Mas antes que pudesse decidir, uma explosão forte ecoou atrás dela e mais chamas devoraram o espaço. O fogo já tinha consumido a maior parte do sótão e tudo parecia perdido. Um grito ecoou do fundo da casa. Helena, não consigo encontrar você! Era a voz de sua mãe, mas não poderia ser. Como ela estava ali? O medo cortou mais fundo, como se um fio afiado tivesse sido passado no seu coração. Helena paralisou, confundida, sua mente se perdendo em lembranças confusas. É ela! O homem de terno gritou, seus olhos se alargando de horror. Esqueça-o! Temos que ir! Helena olhou para Eduardo, depois para o homem, e aconteceu algo inesperado. Ela se lembrou de rostos, de risos, de uma promessa feita há muito tempo. E a verdade estava ali, ecoando em sua mente. Você é meu pai? O homem olhou para ela e, mesmo com a dor, seu olhar era de amor e desespero. Sim, Helena, sou eu. E você precisa entender que tudo isso e todos esses segredos, eles não foram apenas por sua proteção, mas porque estamos em perigo. O chão tremeu sob elas, e uma parte da parede começou a ceder. O quê? Como você pode dizer isso agora? A raiva dela se misturava à confusão. Meus pais sempre disseram que você estava morto, porque era assim que deveria ser. Ele conseguiu se arrastar um pouco e, por um momento, o fogo tornou-se uma sombra distante. Não estive longe. Eu estive observando. Eles nunca pararam de buscar você. E agora estão mais perto do que imaginamos. A estrutura começou a desmoronar, mas gritos ecoaram de fora. E um novo conflito surgiu em sua mente. Você nunca esteve aqui. E agora me diz que sou parte de algo que não entendo? O calor das chamas já era quase insuportável. Precisamos sair agora, Helena! O desespero na voz de Eduardo fez seu peito apertar. Mas o choque agora a envolvia como uma neblina. Ela se viu diante de uma escolha: lucidez versus ilusão. Libertar-se dessa verdade não era uma opção. A fumaça enchia o sótão. Um histórico de mentiras começava a se transformar em uma nova realidade dolorosa. E quando tudo parecia mais escuro, mais gritos surgiram do lado de fora. Helena, venha, rápido! Era sua mãe novamente. E dentro dela, uma chama de esperança se acendeu. O que mais a aguardava neste caminho? Quem realmente era Helena? E quais segredos ela deveria desenterrar antes que fosse tarde demais? O que estava para acontecer poderia mudar
tudo novamente. O calor pareceu parar por um instante e as palavras de seu pai vibravam no ar. Você precisa reassumir seu lugar. Mas aparentemente não era só isso que Helena precisava encarar. O que quer que estivesse prestes a se desenrolar parecia tão caótico quanto as chamas devoradoras atrás deles. O homem no chão se contorcia, a dor estampada no rosto. Não podemos ficar aqui. Eles não vão parar até te encontrarem. A urgência em sua voz ecoava, mas nas profundezas da mente de Helena, uma dúvida começava a se enraizar. Eduardo, vamos! Precisamos sair! Ela puxou o filho em direção à escada, mas o olhar do homem acidia. Uma sombra de desespero preenchia o ambiente. Não! Você não entende! Sua mãe... Ele começou, mas um estrondo interrompeu sua fala. O teto começou a ceder mais uma vez e pedaços de madeira despencaram, quase a atingindo. Helena, vamos! Gritou Eduardo, puxando-a com força. E, finalmente, ela se virou, decidida a sair daquele lugar. Mas, ao chegar na porta, um grito familiar cortou o ar. Helena! A voz da mãe era um eco distante, mas não de alívio. Algo estava errado. Ela estava próxima. O tempo pareceu desacelerar enquanto Helena hesitava entre os dois mundos. O caos de sótão pegando fogo e a segurança que sua mãe prometia do lado de fora. O homem, claro, alguém que sempre esteve tão distante. Você precisa saber a verdade. Sua expressão transparecia desespero. Sobre quem você realmente é, sobre o legado que... Chega! A voz de Helena rasgou o ar, mas era pontuada por um misto de medo e coragem. E nesse momento, tudo mudou. Uma figura surgiu na entrada, envolta em sombras. Antes mesmo de enxergar seu rosto, Helena sentiu um frio que a atravessou. A mulher, um espectro familiar, parecia ter saído dos próprios pesadelos da vida dela. Mãe? A palavra escapuliu, com um fio sutil de incredulidade e temor. Mas a mãe de Helena não a olhou com amor. Não havia suavidade em seu olhar, apenas de mais profundo desdém. E então ela falou, suas palavras afiadas como facas. Você nunca deveria ter descoberto. O mundo de Helena se desfez novamente. Não, mãe, você está comigo. Precisa me ajudar. O desespero brotou em seu peito, mas pouco a pouco a verdade começou a ferver, como uma ferida aberta exposta ao calor. Você não entende, Helena. Você é uma ameaça. Nossa família é uma ameaça. O que você encontrou pode nos destruir. Aquilo foi como um soco no estômago. Uma ameaça? Mas eu sou sua filha. A indignação não era nem um pouco suficiente para cobrir a confusão e o pavor que se instalavam em seu espírito. Naquele instante, o homem no chão gritou, como se tivesse sentido tremer do chão há muito escondido. Helena, não acredite no que ela diz. Ela é a razão dos problemas, do que está acontecendo, da razão pela qual você está sendo caçada. A conflagração se intensificava em torno dela, mas as maiores chamas estavam dentro de Helena agora. O que estava acontecendo? As palavras do homem passeavam por sua mente como um eco aterrador. Lembrou-se dos segredos nas cartas, da rivalidade e do amor proibido. E o que sua mãe acabara de afirmar desmantelava essa imagem que havia construído durante toda a vida. Eduardo segurou seu braço, mas a conexão mãe-filho começava a se desfazer. Precisamos sair. Sua voz era um misto de
pânico enquanto Helena começava a sentir seu chão desabar e antes que pudesse tomar uma decisão, ouvindo as vozes de ambos os lados, um grande estalo ecoou no ar e a estrutura do sótão começou a ruir. Eduardo gritou e as vozes se misturaram em um frenesi de gritos e chamas. A verdade estava em seu DNA, mas seria um legado que a destruiria. Olhando nos olhos de sua mãe, Helena viu não o amor, mas um desespero profundo, como se o destino dela estivesse predestinado, uma verdade que nunca poderá ignorar. Então, no último instante, enquanto o teto desmoronava, ela percebeu. A antiga rivalidade, os problemas da família, tudo poderia ser parte de um plano muito maior. Uma escolha tinha que ser feita, e era um caminho que poderia levá-la a um inferno e um céu totalmente novos. O que ao redor dela ainda era mistério e transformação. O que mais ela desconhecia? E o que sua mãe realmente guardava? A história da sua vida estava se desmanchando em chamas, mas uma nova história estava surgindo. E o que ficasse por trás poderia ser devastador. A porta da saída poderia levá-la a um futuro ou a uma armadilha de passado. Helena estava prestes a descobrir. O calor parecia parar por um instante e as palavras de seu pai vibravam no ar. Você precisa reassumir seu lugar. Mas aparentemente não era só isso que Helena precisava encarar. O que quer que estivesse prestes a se desenrolar parecia tão caótico quanto as chamas devoradoras atrás deles. O homem no chão se contorcia, a dor estampada no rosto. Não podemos ficar aqui. Eles não vão parar até te encontrarem. A urgência em sua voz ecoava. Mas nas profundezas da mente de Helena, uma dúvida começava a se enraizar. Eduardo, vamos! Precisamos sair! Ela puxou o filho em direção à escada, mas o olhar do homem a seguia. Uma sombra de desespero preenchia o ambiente. Não, você não entende! Sua mãe... Ele começou, mas um estrondo interrompeu sua fala. O teto começou a ceder mais uma vez e pedaços de madeira despencaram, quase a atingindo. Helena, vamos! Gritou Eduardo, puxando-a com força. E finalmente ela se virou, decidida a sair daquele lugar. Mas ao chegar na porta, um grito familiar cortou o ar. Helena! A voz da mãe era um eco distante, mas não de alívio. Algo estava errado. Ela estava próxima. O tempo parecia desacelerar enquanto Helena hesitava entre os dois mundos, o caos do sótão pegando fogo e a segurança que sua mãe prometia do lado de fora. O homem, claro, alguém que sempre esteve tão distante. Você precisa saber a verdade. Sua expressão transparecia desespero. Sobre quem você realmente é. Sobre o legado que... Chega! A voz de Helena rasgou o ar, mas era pontuada por um misto de medo e coragem. E nesse momento, tudo mudou. Uma figura surgiu na entrada, envolta em sombras. Antes mesmo de enxergar seu rosto, Helena sentiu um frio que a atravessou. A mulher, um espectro familiar, parecia ter saído dos próprios pesadelos da vida dela. Mãe? A palavra escapuliu com um vil sutil de incredulidade e temor. Mas a mãe de Helena não a olhou com amor. Não havia suavidade em seu olhar, apenas o mais profundo desdém. E então ela falou, suas palavras afiadas como facas. Você nunca deveria ter descoberto. O mundo de Helena se desfez novamente. Não! Mãe, você está comigo, precisa me ajudar. O desespero brotou em seu peito.
Mas pouco a pouco a verdade começou a ferver, como uma ferida aberta exposta ao calor. Você não entende, Helena. Você é uma ameaça. Nossa família é uma ameaça. O que você encontrou pode nos destruir. Aquilo foi como um soco no estômago. Uma ameaça? Mas eu sou sua filha! A indignação não era nem um pouco suficiente para cobrir a confusão e o pavor que se instalavam em seu espírito. Naquele instante, o homem no chão gritou, como se tivesse sentido o tremer do chão há muito escondido. Helena, não acredite no que ela diz. Ela é a razão dos problemas, do que está acontecendo, da razão pela qual você está sendo caçada. A conflagração se intensificava em torno dela, mas as maiores chamas estavam dentro de Helena agora. O que estava acontecendo? As palavras do homem passeavam por sua mente como um eco aterrador. Lembrou-se dos segredos nas cartas, da rivalidade do amor proibido. E o que sua mãe acabara de afirmar desmantelava essa imagem que havia construído durante toda a vida. Eduardo segurou seu braço, mas a conexão mãe-filho começava a se desfazer. Precisamos sair! Sua voz era um misto de pânico, enquanto Helena começava a sentir seu chão desabar. E antes que pudesse tomar uma decisão, ouvindo as vozes de ambos os lados, um grande estalo ecoou no ar, e a estrutura do sótão começou a ruir. As chamas consumiam tudo, e tudo a que ela se agarrou estava desmoronando. Você não pode fugir de quem você é, ecoou a voz da mãe em seu íntimo. Cale-se! Helena gritou, mas o que quer que estivesse à espreita, ao redor, realmente a queria. Poderia uma filha ser uma ameaça à própria família? Neste instante, mais lama com um misto de incêndio começaram a cobrir o chão, fazendo-a escorregar. Eduardo gritou e as vozes se misturaram em um frenesi de gritos e chamas. A verdade estava em seu DNA, mas seria um legado que a destruiria. Olhando nos olhos de sua mãe, Helena viu não amor, mas um desespero profundo, como se o destino dela estivesse predestinado, uma verdade que nunca poderá ignorar. Então, no último instante, enquanto o teto desmoronava, ela percebeu a antiga rivalidade, os problemas da família. Tudo poderia ser parte de um plano muito maior. Uma escolha tinha que ser feita, e era um caminho que poderia levá-la a um inferno e um céu totalmente novos. O que ao redor dela ainda era mistério e transformação. O que mais ela desconhecia e o que sua mãe realmente guardava. A história da sua vida estava se desmanchando em chamas. Mas uma nova história estava surgindo, e o que ficasse por trás poderia ser a porta da saída, poderia levá-la a um futuro ou uma armadilha de passado. Helena estava prestes a descobrir. Atordoada e sem poder se mover, um grito arrepiante surgiu de dentro de sua mãe. Você é a causa do que eu perdi! As palavras saíram com um peso tão imenso que Helena titubeou. Que perdi? O que você está dizendo? A incredulidade se transformou em medo. Se você não tivesse nascido, tudo seria diferente. A voz da mãe explodiu de frustração. O sangue daqueles que você não conhece ainda pulsava em sua veia. E, em um instante de claridade, a casa estremeceu. Um estalo ensurdecedor atravessou o ar e uma porta secreta se abriu, revelando um quarto escuro. Vem, Helena! Entre se você quiser descobrir a verdade. A mãe fez um gesto e na luz baixa seus olhos brilharam com uma intensidade desconhecida. Não! Não posso acreditar em você!
Helena gritou, seu corpo inteiro balançando de um lado para o outro. Mas não havia escolha agora. O pânico tomou conta. Ela olhou para o homem e para Eduardo. Mas quem estava realmente do seu lado agora? No fundo, Helena sabia que a verdade era mais escura do que imaginava. E enquanto o fogo rugia, a possibilidade de uma reviravolta se tornava mais clara do que nunca. A cor do mundo dela estava mudando, e com ela, a linha tênue entre amor e ódio. Entre, Helena, a verdade te espera lá. A mãe insistiu, as chamas perto demais. E a pergunta ecoava. O que resta quando a verdade é uma porta que pode levar a uma escuridão insondável? O calor parecia parar por um instante e as palavras de seu pai vibravam no ar. Você precisa reassumir seu lugar. Mas aparentemente não era só isso que Helena precisava encarar. O que quer que estivesse prestes a se desenrolar parecia tão caótico quanto as chamas devoradoras atrás deles. O homem no chão se contorcia, a dor estampada no rosto. Não podemos ficar aqui! Eles não vão parar até te encontrarem! A urgência em sua voz ecoava. Mas, nas profundezas da mente de Helena, uma dúvida começava a se enraizar. Eduardo, vamos! Precisamos sair! Ela puxou o filho em direção à escada, mas o olhar do homem a seguia. Uma sombra de desespero preenchia o ambiente. Não! Você não entende! Sua mãe! Ele começou, mas um estrondo interrompeu sua fala. O teto começou a ceder mais uma vez e pedaços de madeira despencaram, quase a atingindo. Helena, vamos! Gritou Eduardo, puxando-a com força. E finalmente ela se virou, decidida a sair daquele lugar. Mas ao chegar na porta, um grito familiar cortou o ar. Helena! A voz da mãe era um eco distante, mas não de alívio. Estava errado. Ela estava próxima. O tempo parecia desacelerar, enquanto Helena hesitava entre os dois mundos. O caos do sótão pegando fogo e a segurança que sua mãe prometia do lado de fora. O homem, claro, alguém que sempre esteve tão distante. Você precisa saber a verdade. Sua expressão transparecia desespero. Sobre quem você realmente é, sobre o legado que... Chega! A voz de Helena rasgou o ar, mas era pontuada por um misto de medo e coragem. E nesse momento tudo mudou. Uma figura surgiu na entrada, envolta em sombras. Antes mesmo de enxergar seu rosto, Helena sentiu um frio que a atravessou. A mulher, um espectro familiar, parecia ter saído dos próprios pesadelos da vida dela. Mãe! A palavra escapuliu com um fio sutil de incredulidade e temor, mas a mãe de Helena não a olhou com amor. Não havia suavidade em seu olhar, apenas o mais profundo desdém. E então ela falou, suas palavras afiadas como facas. Você nunca deveria ter descoberto. O mundo de Helena se desfez novamente. Não, mãe, você está comigo. Precisa me ajudar. O desespero brotou em seu peito. Mas pouco a pouco a verdade começou a ferver, como uma ferida aberta exposta ao calor. Você não entende, Helena. Você é uma ameaça. Nossa família é uma ameaça. O que você encontrou pode nos destruir. Aquilo foi como um soco no estômago. Uma ameaça? Mas eu sou sua filha! A indignação não era nem um pouco suficiente para cobrir a confusão e o pavor que se instalavam em seu espírito. Naquele instante, o homem no chão gritou, como se tivesse sentido o tremer do chão há muito escondido. Helena, não acredite no que ela diz. Ela é a razão dos problemas, do que está acontecendo, da razão pela qual você está sendo caçada.
A conflagração se intensificava em torno dela, mas as maiores chamas estavam dentro de Helena agora. O que estava acontecendo? As palavras do homem passeavam por sua mente como um eco aterrador. Lembrou-se dos segredos nas cartas, da rivalidade e do amor proibido. E o que sua mãe acabara de afirmar desmantelava essa imagem que havia construído durante toda a vida. Eduardo segurou seu braço, mas a conexão mãe-filho começava a se desfazer. Precisamos sair! Sua voz era um misto de pânico, enquanto Helena começava a sentir seu chão desabar. E antes que pudesse tomar uma decisão, ouvindo as vozes de ambos os lados, um grande estalo ecoou no ar. E a estrutura do sótão começou a ruir. As chamas consumiam tudo, e tudo a que ela se agarrou estava desmoronando. Você não pode fugir de quem você é, ecoou a voz da mãe em seu íntimo. Cale-se! Helena gritou. Mas o que quer que estivesse à espreita, ao redor, realmente a queria. Poderia uma filha ser uma ameaça à própria família? Neste instante, mais lama com misto de incêndio começaram a cobrir o chão, fazendo-a escorregar. Eduardo gritou e as vozes se misturaram em um frenesi de gritos e chamas. A verdade estava em seu DNA. Mas seria um legado que a destruiria? Olhando nos olhos de sua mãe, Helena viu não o amor, mas um desespero profundo, como se o destino dela estivesse predestinado a uma verdade que nunca poderá ignorar. Então, no último instante, enquanto o teto desmoronava, ela percebeu. A antiga rivalidade e os problemas da família, tudo poderia ser parte de um plano muito maior. Uma escolha tinha que ser feita, e era um caminho que poderia levá-la a um inferno e um céu totalmente novos. De repente, um forte tremor sacudiu a casa, e uma explosão ensurdecedora estourou na entrada do sótão. O vento uivava como uma tempestade, soprando cinzas e partículas de madeira em todas as direções. Um clarão prateado ganhou forma. Helena e Eduardo, ré! Entre, Helena! A verdade te espera lá! A mãe repetiu. Seu tom agora urgente e encantador. Como se a promessa de uma verdade celestial estivesse a poucos passos. Mas algo estava errado. O homem no chão, que se contorcia de dor, ergueu a cabeça, unindo-se à luta, gritando: Não, Helena! A verdade pode ser um veneno! O desespero dominou. Por um momento, ela estava paralisada entre os dois mundos. Mas então, uma luz ofuscante se despendeu da fenda, iluminando o sótão com uma claridade quase celestial. E, ao mesmo tempo, uma sombra surgiu atrás dela. O que parecia ser um esboço de figura, obscura e sinistra, aproximou-se. O homem, antes no chão, levantou-se com uma agilidade sobrenatural. Ele não era mais um mero mensageiro, mas alguém muito mais poderoso e ameaçador. A verdade que ele tentava salvar agora começava a ser revelada em um turbilhão de forças. Ela não sabe, Helena. Você não é quem você pensa que é. A voz dele agora tinha uma intensidade sobrenatural, reverberando como um tambor de guerra. As palavras pareciam um rosnado, misturadas com um poder que fazia a casa tremer. Helena ficou paralisada. O que você quer dizer? Você é filha do inimigo, ele gritou, apontando para a mãe, a fenda ao lado formando um vórtice de luz e trevas. E isso não é apenas um legado, é uma maldição. Se você entrar, as consequências serão cataclísmicas.
O olhar de sua mãe agora estava transfigurado por uma mistura de raiva e aprovação. Você precisa decidir, Helena. A verdade é mais do que você pode imaginar. O que você está escolhendo pode destruir mais do que só nossa família. O fogo rugia atrás dela e a estrutura começava a ceder. Uma escolha tinha que ser feita e o tempo estava se esgotando. As paredes tremiam quase como se o destino estivesse prestes a colidir. O que quer que estivesse se escondendo no passado dela estava prestes a se libertar, mas Helena não sabia qual seria o custo. "O que mais você não me disse?" ela murmurou, enquanto os ecos de choques e gritos se misturavam com a frustração e medo. Um fervor crescia dentro dela e a fenda pulsava como uma ameaça irresistível. Que caminho seguir? O que esperar? Era a hora da verdade, e isso significava tanto para ela. Mas que verdade era essa? As chamas dançavam ao seu redor, mas Helena mal notava. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo para sempre. O calor parecia parar por um instante, e as palavras de seu pai vibravam no ar. Você precisa reassumir seu lugar. Mas aparentemente não era só isso que Helena precisava encarar. O que quer que estivesse prestes a se desenrolar parecia tão caótico quanto as chamas devoradoras atrás deles. O homem no chão se contorcia, a dor estampada no rosto. "Não podemos ficar aqui! Eles não vão parar até te encontrarem!" A urgência em sua voz ecoava, mas nas profundezas da mente de Helena, uma dúvida começava a se enraizar. "Eduardo, vamos! Precisamos sair!" Ela puxou o filho em direção à escada, mas o olhar do homem a seguia. Uma sombra de desespero preenchia o ambiente. "Não! Você não entende! Sua mãe..." ele começou. Mas um estrondo interrompeu sua fala. O teto começou a ceder mais uma vez e pedaços de madeira despencaram, quase a atingindo. "Helena, vamos!" gritou Eduardo, puxando-a com força. E finalmente ela se virou, decidida a sair daquele lugar. Mas ao chegar na porta, um grito familiar cortou o ar. "Helena!" A voz da mãe era um eco distante, mas não de alívio. Algo estava errado. Ela estava próxima. O tempo parecia desacelerar enquanto Helena hesitava entre os dois mundos. O caos do sótão pegando fogo e a segurança que sua mãe prometia do lado de fora. O homem, claro, alguém que sempre esteve tão distante. "Você precisa saber a verdade." Sua expressão transparecia desespero. "Sobre quem você realmente é. Sobre o legado que..." "Chega!" A voz de Helena rasgou o ar, mas era pontuada por um misto de medo e coragem. E nesse momento, tudo mudou. Uma figura surgiu na entrada, envolta em sombras. Antes mesmo de enxergar seu rosto, Helena sentiu um frio que a atravessou. A mulher, um espectro familiar, parecia ter saído dos próprios pesadelos da vida dela. "Mãe?" A palavra escapuliu com um fio sutil de incredulidade e temor. Mas a mãe de Helena não a olhou com amor. Não havia suavidade em seu olhar, apenas o mais profundo desdém. E então ela falou, suas palavras afiadas como facas: "Você nunca deveria ter descoberto." O mundo de Helena se desfez novamente. "Não! Mãe! Você está comigo! Precisa me ajudar!" O desespero brotou em seu peito. Mas pouco a pouco, a verdade começou a ferver, como uma ferida aberta exposta ao calor.
Você não entende, Helena. Você é uma ameaça. Nossa família é uma ameaça. O que você encontrou pode nos destruir. Aquilo foi como um soco no estômago. Uma ameaça? Mas eu sou sua filha. A indignação não era nem um pouco suficiente para cobrir a confusão e o pavor que se instalavam em seu espírito. Naquele instante, o homem no chão gritou, como se tivesse sentido o tremer do chão há muito escondido. Helena, não acredite no que ela diz. Ela é a razão dos problemas, do que está acontecendo, da razão pela qual você está sendo caçada. A conflagração se intensificava em torno dela, mas as maiores chamas estavam dentro de Helena agora. O que estava acontecendo? As palavras do homem passeavam por sua mente como um eco aterrador. Lembrou-se dos segredos nas cartas, da rivalidade e do amor proibido. E o que sua mãe acabara de afirmar desmantelava essa imagem que havia construído durante toda a vida. Eduardo segurou seu braço, mas a conexão mãe-filho começava a se desfazer. Precisamos sair. Sua voz era misto de pânico, enquanto Helena começava a sentir seu chão desabar. E antes que pudesse tomar uma decisão, ouvindo as vozes de ambos os lados, um grande estalo ecoou no ar e a estrutura do sótão começou a ruir. As chamas consumiam tudo, e tudo a que ela se agarrou estava desmoronando. Você não pode fugir de quem você é. Ecoou a voz da mãe em seu íntimo. Cale-se! Helena gritou. Mas o que quer que estivesse à espreita, ao redor, realmente a teria. Poderia uma filha ser uma ameaça à própria família? Neste instante, mais lama com misto de incêndio começaram a cobrir o chão, fazendo-a escorregar. Eduardo gritou e as vozes se misturaram em um frenesi de gritos e chamas. A verdade estava em seu DNA. Uou! Mas seria um legado que a destruiria? Olhando nos olhos de sua mãe, Helena viu não um amor, mas um desespero profundo. Como se o destino dela estivesse predestinado. Uma verdade que nunca poderá ignorar. Então, no último instante, enquanto o teto desmoronava, ela percebeu a antiga rivalidade, os problemas da família. Tudo poderia ser parte de um plano muito maior. Uma escolha tinha que ser feita. E era um caminho que poderia levá-la ao inferno e um céu totalmente novos. De repente, uma sombra se projetou na luz do portal e uma terceira figura apareceu. Helena não podia acreditar no que via. Seu avô, o homem há muito perdido da história de sua família, estava em pé com uma expressão de urgência. Você não pode entrar! Helena, escute-me! O homem que estava no chão ficou atordoado. Não, você está vivo! O avô olhou para ele e seus olhos brilharam com um estranho conhecimento. Você não sabe com quem está lidando. Ela pode abrir a porta para um poder que não pode ser contido. Ouvindo isso, o rosto de Helena se iluminou, mas a dor de uma verdade oculta a dominou. O que você quer dizer? O que está acontecendo realmente? Você tem um poder em seu sangue, um poder ancestral. Se você entrar naquele portal, não apenas a sua vida mudará. A realidade que conhecemos toda será destruída. A tensão aumentou. Todo o sótão se tornava um campo de batalha de vozes e segredos. Mas o que isso significa para mim, para nós? Helena não sabia mais em quem confiar. Eduardo segurou a mão dela e o calor do fogo a instigava a decidir. E em um momento, tudo estourou como uma onda. A porta do sótão explodiu de uma forma que fez as paredes tremerem, e uma luz intensa emana do centro do quarto. Helena olhou para sua mãe, para seu avô e para o homem no chão. A realidade estava à beira de se desfazer novamente, e a próxima escolha não seria leve. Ela estendeu a mão, hesitando. Helena, você pode fazer isso ou perder tudo! A voz de seu avô soava, poderosa.
Qualquer que seja a verdade que está prestes a ser revelada, pode ser sua salvação ou sua queda. O ecossistema de familiaridade e estranhamento misturou-se, criando uma nova linha do tempo. No instante em que a luz começou a ofuscar e o fogo a cercava, a pergunta a assolava. Ele estava prestes a descobrir o que estava além da escolha. E no fio da faca, no limiar entre poder e ruína, tudo poderia mudar. A história dela não era escrita apenas por suas ações, mas pelo que havia dentro dela. Ele estava finalmente prestes a desvendar a verdade que poderia tudo reverter. A fenda pulsava, seu brilho intenso contrastando com o escuro do sótão em ruínas. Ela olhou para sua mãe, depois para seu avô, sentindo a pressão aumentar ao seu redor. O que eu faço? A pergunta pairou no ar, carregada de medo e incerteza. Eduardo puxou a mão dela, os olhos cheios de desespero. Precisamos sair, Helena, agora! Mas tudo parecia perder sentido. A confusão tomava conta e entrar na fenda a atraía como um imã. A luz era hipnotizante, prometendo respostas, mas também trazendo um pânico avassalador. A urgência do momento e as vozes ao redor faziam seu coração disparar. Entre, Helena, descubra quem você realmente é. A mãe insistia e a determinação na voz dela parecia um eco de algo maior. Mas as palavras de seu avô a cortavam como um fio. Se você entrar, estará jogando tudo fora. As consequências podem ser terríveis. O teto se desmoronava e enquanto as vigas caíam, uma escolha tinha que ser feita. O olhar de Eduardo implorava por uma ação. Você é mais do que pensa, Helena. O homem no chão se contorcia, quase se levantando, a dor estampada em seu rosto. Você não é só uma chave, você é uma parte da resistência e eles virão atrás de você se não agir agora. A tensão no ambiente crescia. As chamas rugindo e Helena sentiu uma onda de adrenalina. Ela sabia que não poderia hesitar mais. Com um último olhar para Eduardo, um olhar que dizia que ela sempre estaria à sua irmã. Uma decisão tomou forma dentro dela. Eu não posso deixar isso me controlar mais. Então, com um grito de determinação, ela avançou para o portal, sentindo a luz envolvê-la, quase como um abraço acolhedor. Quando cruzou a barreira, uma onda de calor e poder a envolveu. E tudo à sua volta se iluminou. Uma nova realidade começou a se formar. Helena viu imagens de sua história, de sua ancestralidade, faces conhecidas e desconhecidas, sussurros de verdades que a cercavam. Ela sentiu uma força penetrante, uma conexão profunda com aqueles que vieram antes dela. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra escura ameaçava essa conexão, uma presença que parecia se mobilizar. Já está feito, ecoou uma voz familiar e ao mesmo tempo distante. A mãe dela estava lá na luz, a expressão agora cheia de algo entre orgulho e medo. É hora de você abraçar seu destino, Helena. E então, no meio daquela luz e escuridão, Helena pôde ver seu futuro se desdobrando. Desafios, segredos e, acima de tudo, uma escolha. Ela percebeu que essa verdade não precisava ser uma maldição, mas sim uma oportunidade de renascimento. O passado poderia ser transformado e, com ele, o futuro que aguardava não seria mais uma sombra. Tremendo, mas determinado, ela saltou mais fundo na luz, decidida a enfrentar o que? As vozes de sua família passaram a ser um coro poderoso de esperança, enquanto o fogo atrás dela rugia
em uma última explosão, levando tudo que era velho para longe. Então, tudo ficou em silêncio. No exterior, o sótão desmoronou em um crepitar, mas o que restou foi uma nova Helena, uma que escolhera não ser definida pelo medo. Enquanto ela girava para frente, para o desconhecido, uma nova jornada começava. Esse era o recomeço, o renascimento dela. E agora, você, que acompanhou essa história até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos entregando conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Quero saber como você sentiu, o que achou das revelações. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com Pelo-me.